noite. Na conta de especialistas, a cada $1 investido em educação durante a infância, o país terá o retorno de $17 quando a criança atingir a vida adulta. A projeção leva em conta tudo que uma pessoa com boa instrução dá de retorno através do trabalho. Você vai conhecer hoje um projeto sem fins lucrativos, desenvolvido com uma parcela mínima de dinheiro público em comunidades carentes do interior brasileiro, em condições de provar ao poder público que investir na infância é um ótimo negócio. Veja agora outros assuntos importantes desta sexta-feira. Suspeito do assassinato da juíza Patrícia Scioli está preso há uma semana, mas a Polícia do Rio só divulgou a informação agora. O ex-jogador Zé Elias deixa a prisão onde foi detido por dever pensão alimentícia aos 2 filhos. Onça pintada é vista passeando de madrugada em Campos do Jordão, no interior paulista. Presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin voltam a se encontrar em entrega de casas populares no interior paulista. Polícia alemã oferece recompensa para tentar esclarecer os incêndios em cerca de 70 carros em Berlim. E uma história incrível completa 100 anos. O roubo do quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa. Participam da edição de hoje o cientista político Carlos Novaes e o filósofo Luiz Felipe Pondé. E para mandar as perguntas aos nossos comentaristas, além do nosso endereço no Twitter, você também pode usar o site do Jornal da Cultura. Anote aí, cmais.com.br/Jornal da Cultura. Quer dizer, tudo junto. Bom. 3 das 7 meninas suspeitas de furtos no comércio da Zona Sul de São Paulo foram encontradas novamente na rua. Elas foram recapturadas depois de fugirem do abrigo determinado pela Justiça. Foi a irmã de uma das meninas quem chamou a polícia. Ela encontrou as garotas andando nas ruas e denunciou as menores. As 3 foram levadas para a Fundação Casa, na Zona Leste de São Paulo. Elas já tinham sido apreendidas na semana passada, junto com outras 4 garotas, durante uma tentativa de assalto ao motorista na Vila Mariana, zona sul da cidade. Os lojistas acusam o grupo, que tem entre 11 e 14 anos, de realizar arrastões no comércio da região. As mães de 3 menores chegaram a ser detidas, acusadas de abandono e foram soltas após pagar fiança. As garotas devem permanecer na Fundação Casa até serem ouvidas por um promotor. O Conselho Tutelar não se manifestou. Parece continuar claro que a sociedade não sabe o que fazer com essas meninas, não é? Eu acho que tem mais uma coisa, assim. O fato delas serem meninas, além de menores, mas mulheres, acho que causa na sociedade um desconforto maior. E também um sentimento, assim, como se meninas não deviam estar nessa situação. É claro que a gente pode dizer, não, isso é machismo ou não é machismo, apesar de que eu não me preocupo muito com esse tipo de adjetivo, mas eu sinto, e outras pessoas com quem eu já conversei, que o fato de serem meninas nos toca de alguma forma diferente, quer dizer, entendeu? Chamou a atenção, mobilizou mais. Mobiliza mais porque são mulheres, meninas. Você concorda, Novaes? Eu acho muito arguta essa observação do Pondé, muito arguta, porque eu surpreendo aí também um certo enternecimento em relação à questão. E aí eu acho que isso ajuda a iluminar o problema em geral, não o problema só das meninas, é um problema do menor infrator, que é o seguinte, eu acho que esse enternecimento que as meninas provocam, nós deveríamos tentar estimulá-lo também na direção dos meninos. Sim. Ou seja, os meninos delinquentes, os que fazem... Eu acho que falta um pouco dessa humanização do problema. Eu acho que as meninas ainda resgatam... Humaniza mais facilmente as meninas. Mostrando para nós o seguinte, quer dizer, eles não são nossos inimigos. A sociedade é que se transformou em inimiga dessas crianças. E nós precisamos fazer alguma coisa. Quer dizer, não sabe o que fazer, viu, Poli? Eu acho que sabem sim, não está querendo é fazer, porque custa caro, porque tem que botar dinheiro nisso, porque tem que botar gente, porque saber o que fazer, nós sabemos sim, estamos careca de saber. Porque essas meninas, elas vão, o Conselho Tutelar solta porque não pode ficar, e na Fundação Casa também elas não podem por conta da idade. Enquanto elas ficarem no circuito policial...
que são circuitos de polícia, a ideia de polícia, né, de policiamento. De polícia, né? Enquanto elas ficarem no circuito policial, não vai ter saída mesmo. Quer dizer, elas deveriam ser acolhidas por um lugar que fosse, sei lá, poder tentar reintegrá-las de alguma maneira. Mas não tenha dúvida, algum tipo de trabalho onde houvesse dimensão lúdica, dimensão educacional, e vai ter muito problema, mas o que nós temos que refletir sobre isso também para iluminar o que vem pela frente, impedir que as novas gerações que passem por isso. Esse problema nós vamos ter que administrar, vai ser difícil e tal, mas o desafio é fazer com que isso não vire o problema permanente, que é o que nós estamos vivendo. Eu voltaria a isso que o Novaes falou, da coisa da humanização, como é interessante como a figura da mulher mais facilmente nos lembra da humanização do que a figura masculina. De uma forma, assim, também, espontânea quase. Que o homem assaltante, o garoto, o menino de rua e tal, é mais comum, né, no cenário do que... Não, e a dimensão do predador, né? O macho tem mais agressivo. É mais agressivo, tem uma dimensão de predador. E a mulher não tem essa dimensão. Engraçado, é forte isso. Olha, uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou as vantagens de se apostar cedo na educação infantil. Crianças que entram na escola ou creches com menos de 6 anos correspondem a adultos mais produtivos e competitivos. Segundo a pesquisa, o retorno financeiro é 17 vezes maior que o valor investido. Tô brincando. Eu escrevo boneca. Esta creche municipal em Itupeva, no interior de São Paulo, recebe 95 crianças de 4 meses a 4 anos. Aqui elas passam 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Mais tempo do que com a própria família. Crescem crianças mais espertas, mais interativas e para os pais são importantes, até para a gente interagir com eles também. A gente acaba aprendendo mais com eles do que eles com a gente. E se sua mãe não trouxer você aqui mais? Eu fico triste. O trabalho nesta creche é resultado de uma parceria entre o município de Itupeva e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. O que nós esperamos é que nós tenhamos, né, um jovem, um adulto, né, com bastante potencial desenvolvido. Um estudo científico feito nos Estados Unidos, chamado Perry Preschool, analisou os resultados de um programa educacional de alta qualidade para crianças de 3 a 4 anos. A conclusão mostra que cada dólar investido no desenvolvimento infantil traz um retorno de até $17. A pesquisa acompanhou essas crianças durante 27 anos. Do investimento devolvido para o Estado, 88% veio da redução da criminalidade, 7% do aumento da arrecadação de impostos devido a salários maiores, 1% em economia com gastos da Previdência Social, 4% da economia em educação. Conclusão, uma criança 100% mais preparada para o futuro. Mais preparado, mais produtivo, eu acho que até mais criativo, mais capaz de solucionar problemas. Segundo os especialistas, na primeira infância, que vai do nascimento até os 6 anos, a criança passa por um crescimento intenso e mudanças importantes. Até os 2 anos é desenvolvida a estabilidade emocional. Até os 3 é determinado o potencial do vocabulário. Até os 4 são desenvolvidas habilidades essenciais para o mercado de trabalho. Na medida em que ela vai vivenciando isso muito precocemente, né? Com 1 ano e meio, 2 anos, ela já vai, de alguma maneira, assim, forrando, né, o seu psiquismo de um processo de tolerância, né, de convivência com pequenas frustrações, para poder ir usufruindo também das situações boas que vão acontecer com o processo de crescimento. Olha, vocês dois aqui, eu sei que eles estão loucos para criticar essa pesquisa, não sei o quê, mas o fato é, criança na escola mais tempo, não fica me olhando assim, assustado. Criança mais tempo na escola, porque os pais não têm onde deixar os filhos, esse é o fato, né? Quanto mais a criança fica na escola, mais sossego para os pais, a criança está mais segura. Pronto, agora ficar em silêncio. Porque ela mandou a gente ficar quieto quase, né? Tipo, nem vou falar porque é melhor assim. Meu Deus, já quer começar a encrenca desde o começo do show, uma começamos. Vai. Não, assim, você sabe que eu tenho naturalmente um certo... Eu fico assim um pouco incomodado quando eu vejo essas pesquisas falando de fazer criança
custar tanto depois. Talvez eu seja, não sei, talvez seja uma questão quase fisiológica ou alérgica em mim, mas eu tenho uma desconfiança quando você pega ser humano e principalmente criança e enquadra ele de um modo assim tão claramente você acha instrumental. Muito frio, essa a primeira pesquisa é pequena, os resultados, é muito pouco tempo. Por exemplo, não é a mesma coisa, mas eu lembro que na experiência dos kibbutzim em Israel, aquelas fazendas socialistas que acabaram entrando em decadência e tal, durante muito tempo foi feito uma coisa de que as crianças iam para a escola, para a creche e não conviviam com os pais. Os resultados não foram bons, no sentido de que, à medida que as crianças iam crescendo, tanto da relação delas com os pais, quanto a relação dela com outras crianças. Então, eu acho, me soa um pouco oba-oba, assim, de repente, 3, 4 índices, quando, na realidade, a impressão que eu tenho é o seguinte, é um fracasso da família. E é como se você estivesse comemorando um fracasso da família, dizendo que você põe a criança na escola mais cedo, que ela vai dar mais lucro. Entendeu? A minha implicância com esse tratamento tem, digamos, uma natureza um pouco diferente, mas eu concordo com ele. Eu ligo com a matéria anterior. Né? Quer dizer, essas meninas que estão na rua, para a qual nós não estamos encontrando solução, elas são exatamente o polo oposto dessas crianças que estão sendo ultra preparadas para serem produtivas. A vida não é para a gente ser produtivo, a vida é para a gente ser feliz. Não, mas então, assim, ali, em dólar, quanto vai... Eu duvido que dê para calcular isso. Quer dizer, você está criticando a pesquisa, assim, separando daquelas imagens que a gente viu ali. Claro, porque não é só... O problema não é pesquisa. O problema é pesquisa. O problema é mais grave. É o intuito de quem está fazendo esse trabalho com as crianças. O intuito com as crianças, na minha opinião, não pode ser torná-las mais produtivas do que as pessoas atualmente são. Porque todo mundo já trabalha para burro, todo mundo é muito produtivo. Quer dizer, a ideia de que o ser humano existe para ser produtivo é uma ideia antivital. Antivital. Acho que a vida é para ser desfrutada. A vida Tudo bem, Novaes, mas ali o que se mostra é o seguinte, essas crianças, o depoimento do pai, ele fica mais tranquilo, os filhos estão... Melhor essa criança naquela escola, que é uma escola colorida, alegre, onde ele brinca, onde ele faz... assim. Maravilhoso esse comentário seu. Por quê? Eu fiquei pensando, quando eu vi aquele pai falando aquilo, eu ilumino isso de maneira menos otimista, sabia? Porque eu vejo o seguinte, há hoje uma dificuldade enorme dos pais se legitimarem com os filhos, exatamente porque há um degrau de conhecimento, um degrau de aprendizagem. Aquele pai está feliz de ver isso. Mas isso, não vamos subestimar o nível de problema que existe hoje na família em função dessa incongruência, digamos, entre pais e filhos, que vai se aprofundar. Um pai que fala que fica feliz, ou eu tive a impressão, porque o filho sabe mais do que ele, foi alguma coisa desse tipo. Eu acho que esse tipo de fala devia nos preocupar. E outra coisa é assim... Gente, ele está feliz porque o filho está conseguindo conquistar. São duas coisas diferentes. Eu acho que são duas coisas diferentes. Você tem razão, nós não estamos questionando a felicidade que ele está sentindo e que é bom que ele se sinta feliz. Mas nós temos que nos preocupar com esse degrau. Por quê? Porque isso vai gerar problema. Ah, bom, mas aí... E são duas coisas diferentes, O que você faz? Você deixa esse filho no mesmo nível do pai? Não, mas são duas coisas diferentes. Assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o pai ficar feliz porque a criança está na escola e segura. Outra coisa é isso ser índice do que falava o Novaes. Por isso que eu falei, vocês estão criticando a pesquisa. Mundo novo. Entendi, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São duas coisas diferentes. E eu acho um problema isso. A matéria é muito rica e a questão é muito complexa. Então, eu só quero muito simples, né? Colocar aqui uma leve gasolina nessa conversa, que é o Paulo Enéas, que fala o seguinte, com relação às meninas da Vila Mariana. Sociedade inimiga das meninas, acho que algum de vocês falou isso. Sim, eu falei. Vocês. Isso é delírio. Esse caso mostra a leniência da lei que lhes dá impunidade para roubar e etc. Não, primeiro, não tem nada de leniência, porque não dá impunidade. O que acontece é o seguinte, é que criança não pode ser presa, julgada, levada, mas a lei não permite que elas roubem. O que a lei não tem é uma resposta como tem para o adulto. Né? Além do que, a questão de a sociedade é inimiga das crianças é num sentido muito abstrato. É na ideia de que a sociedade se regula, se produz, se desenvolve, querendo ignorar que esses problemas existam e que esses problemas são propriamente humanos. A sociedade prefere achar que esses problemas são casos de polícia. Não são. Esses problemas, embora haja elementos de delinquência nisso,
Não é caso de polícia. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é para tratar as crianças como caso de polícia. Olha, tem vários comentários aqui sobre esse assunto. Enquanto o Conselho Tutelar pedir endereço e nome do menor, quando fazemos uma denúncia, os problemas não serão resolvidos. E aí, triste pensar em cuidar das crianças como objeto de investimento, porque não são seres humanos. Enfim, tem um monte aqui de comentários sobre esse assunto. Eu acho uma desgraça. O ex-jogador Zé Elias foi libertado hoje depois de passar 30 dias preso por falta de pagamento da pensão alimentícia. Zé Elias deixou a delegacia de Pirituba, na zona oeste de São Paulo, na tarde de hoje. Ele disse que estava aliviado e agradeceu o apoio da família no período de reclusão. Se eu estou feliz, um dos motivos é porque eu estou do lado dela. Eu acho que todo mundo acompanhou o que ela fez por mim, o que ela brigou, batalhou e demonstrou muita força. O ex-jogador do Corinthians casou-se pela segunda vez com a médica Renata De Loreto. Ele é acusado pela ex-mulher de dever R$ 1 milhão de pensão alimentícia aos 2 filhos. Cada um deveria receber R$ 25 mil por mês. No começo de agosto, a justiça reduziu o valor de 25 mil para um salário mínimo. O ex-jogador alegou que seu padrão de vida caiu bastante desde que deixou o futebol. Atualmente, ele trabalhava como comentarista de rádio. Zé Elias foi revelado no Corinthians e também jogou na Europa, em times como o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o Internazionale de Milão. Ele também defendeu a seleção brasileira. Você sabe quais são as regras da pensão alimentícia? O Jornal da Cultura explica. A pensão alimentícia é uma garantia de respeito aos direitos básicos das pessoas, definida pela Constituição Federal e pelo Código Civil. Na prática, ela é uma quantia fixada por um juiz depois da separação de um casal, para que os filhos e o ex-cônjuge possam manter, sem grandes alterações, a alimentação, a educação, o lazer, o vestuário, como eram antes. A definição de quem paga a pensão e quais serão os beneficiados sempre leva em conta a pessoa do casal separado com melhor renda. E os valores são definidos com a preocupação de que não cause problemas financeiros para quem vai pagar. O limite máximo de pensão geralmente é de 1/3 da renda do pagador, chamado pensioneiro. O ex-cônjuge deixa de receber a pensão quando consegue, por outros meios, como, por exemplo, aumento de salário, uma renda extra que compense a falta da pensão em seu orçamento. Ou quando se casa novamente. E no caso dos filhos, normalmente isso acontece quando eles completam 18 anos. Vocês querem comentar a prisão e depois a soltura do Zé Elias? 30 dias depois? Já que você pergunta, eu acho que é um caso típico em que uma rigidez muito grande nesse assunto acaba gerando problemas e injustiças. O cara tinha um padrão de vida antes, passou a ter outro depois. Eu não sei se é justo que ele passe de 25 mil para um salário mínimo. Eu não conheço a realidade dele especificamente. Mas que não há dúvida de que existem pensões que são arbitradas, levando em conta um certo padrão de salário, de renda das pessoas, e depois isso se modifica. E, portanto, tem que se olhar para isso, porque senão gera uma dinâmica em que o sujeito vai preso e aí ele tem ainda menos condições de atender... De pagar a pensão. De pagar a pensão, de atender as necessidades das crianças, que está ligado ao abandono de criança que a gente falou antes, de criança na rua, criança delinquente, quer dizer, a estrutura da família de que o Pondé falava, né? Essas... Mas é muito estranho, quer dizer, eu acho que você tem total razão, tem que se apurar direito, mas é muito contrastante os valores nesse caso desse jogador. Do 25 mil para 500 pau, sei lá, alguma coisa. Porque o salário dele, veja, ele jogou até no Bayer Leverkusen, lá na Europa, quer dizer, ganhava um salário altíssimo, né? Então, quando se separou, certamente esse salário dava para dar 25 mil para os filhos. Ele entrou numa derrocada de tal ordem, quer dizer, que esse negócio de comentarista de rádio, isso paga muito mal. Agora, eu não sei se é um salário mínimo, mas eu te garanto uma coisa, esse cara não tem dinheiro para pagar uma pensão de 25 mil nem a pau. E isso é engraçado, porque para além do tema da pensão, aponta para uma certa história da vida dos jogadores de futebol, né? Quer dizer, momentos glamourosos, onde você ganha muito dinheiro, e depois esse momento passa e você vira um nada. É verdade. Então, é para além da pensão alimentícia do caso dele. 25 mil de pensão, tá de brincadeira, tá? Tem gente aqui
Mas vocês ficam falando que comentarista, olha aqui, Zé Elias, típico caso da lei da pensão alimentícia usada para golpe de Maria Chuteira, 25 mil por criança, nem na Suíça, uau. Bom, vocês como comentaristas ganham muito bem, aqui na TV Cultura, que vocês estão reclamando. E a gente não paga pensão alimentícia, tão pouco. A polícia do Rio de Janeiro confirma a prisão de um suspeito do assassinato da juíza Patrícia Acioli. Alexandro da Costa Silva foi detido um dia depois da morte da juíza, na quinta-feira passada, mas a notícia da prisão só foi revelada hoje pelo comando da polícia. Alex Orelhinha, como é conhecido, é o chefe do tráfico em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e era procurado por outro assassinato. Testemunhas contaram à polícia terem visto o suspeito nas proximidades da casa da juíza dias antes do crime. Patrícia Acioli foi morta com 21 tiros no último dia 11, vítima de uma emboscada em frente à sua casa em Niterói, também na região metropolitana fluminense. Titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, Acioli trabalhava no combate a milícias e grupos de extermínio e estava ameaçada de morte. Também hoje, a Polícia Federal prendeu pelo menos 40 pessoas em Santa Cruz, zona oeste do Rio. A área de milícia era comandada por policiais civis e militares. Os presos são acusados de extrair ilegalmente material de uma região de proteção ambiental e serão indiciados por crime contra a ordem financeira, contra o meio ambiente e formação de quadrilha. Uma das pessoas da milícia simplesmente tomou no peito e na raça, disse: agora o território é meu, quem explora sou eu, e pronto, expulsou o outro cara. Então esse sujeito envolvido com a milícia recebia dela proteção e provavelmente dava como contrapartida importâncias pecuniárias, importâncias financeiras. Pondé. Não, eu lembro quando eu soube dessa história, acho muito triste, porque juízes e juízas que de fato se dedicam a enfrentar crime por aí, e quando uma deles morre, é como se a gente sofresse uma derrota, entendeu? Porque não é fácil você, de repente, ter coragem de enfrentar o crime de peito aberto. Essas pessoas têm que ser protegidas, porque elas são institucionalmente um batalhão de frente para transformar o país num lugar mais seguro. Então, quando deixa uma juíza como essa morrer, eu acho que é uma vergonha para todos nós. Claro, é um tapa na cara. Entendeu? Assim, Você tem que proteger essas pessoas. Olha, tem aqui alguns comentários sobre os assuntos anteriores. O J. Campos fala: toda mulher, ex-mulher, sente um prazer diabólico em mandar o ex para a cadeia. Lamento, mas elas têm. E outra pergunta para vocês: gostaria de saber com quantos anos os comentaristas do Jornal da Cultura colocaram seus filhos na escola. E ainda tem uma outra pergunta aqui, como é que é? Gostaria que os comentaristas Pondé e Novaes me explicassem: se não é bom criança na escola, onde seria bom então? Não, primeiro assim, ninguém disse aqui que não é bom criança na escola, acho que isso é uma leitura um pouco rasa. O que a gente estava falando primeiro, é bom criança na escola, mas isso também é um indício, e todo mundo sabe, é um indício da dificuldade das famílias tomarem conta dos filhos. Isso indica um certo fracasso da estrutura familiar. Outra coisa é bom criança na escola. Outro problema que a gente falava era você transformar essa criança na escola numa espécie de índice de tornar os seres humanos cada vez mais produtivos, como o Novaes falou, e eu concordo, gênero, número e grau. Quer dizer, essa coisa de pensar no ser humano como uma máquina, uma ferramenta que tem que ser cada vez mais produtivo. Você faz isso com a criança hoje, amanhã ela vai adoecer. É isso que eu acho engraçado. A gente solta fogos de artifício porque vai fazer a criança ser mais produtiva, mas quando ela tiver com 30, 40 anos, talvez ela seja mais deprimida. A gente sabe que há uma relação entre uma pressão para a produtividade e um sentimento de depressão que muitas vezes acontece. Isso não tem nada a ver com dizer que a criança não deve ir para a escola. Protesto no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, marca os 7 anos da chacina que matou 7 moradores de rua e deixou mais 8 feridos no centro da cidade. Até hoje, ninguém foi condenado pelos crimes. Com velas, cartazes e fitas negras, eles homenagearam as vítimas da chacina e protestaram contra a impunidade e por melhores condições de vida. Significa um ato pela vida, um grito pela vida, contra a violência que continua presente na vida da população de rua. Existem hoje na capital paulista
13.666 pessoas em situação de rua. 66% trabalham e não vivem de esmola. 50% dormem em albergues. 75% admitiram usar drogas e bebidas alcoólicas. E 65% afirmaram ter sido vítima de violência. Hoje nós temos muitas dessas pessoas problemas mentais, álcool, droga e que precisa de uma política diferenciada. Uma lei municipal obriga a Prefeitura de São Paulo a manter serviços e programas de atenção à população de rua, garantindo padrões éticos de dignidade e cidadania. Pascoal perdeu a mãe aos 12 anos, morou 5 anos nas ruas e depois passou 15 anos na cadeia, acusado de estelionato, roubo e tráfico de drogas. Quando ganhou a liberdade, voltou às ruas. Só que dessa vez, pôde contar com uma ajuda que mudaria a vida dele. Eu fui acolhido por uma família que eu conheci de um detento dentro da cadeia, e ele me propiciou a moradia, e eu fui trabalhar de vendedor de revista, e através do ganho da revista eu comecei a pagar os estudos. Eu fiz os cursos de informática. Como técnico de informática, trabalhou durante 8 meses e há 3 anos montou sua própria empresa. Pascoal conseguiu realizar o sonho dele. Outros ainda estão em busca desse sonho. Qual é o sonho da senhora? É terminar meus estudos. É ter minha casa própria, é ter, sabe, viver uma vida mesmo normal, assim, sabe? Porque viver na rua não é uma vida normal, não. É uma vida muito complicada. Agora, o depoimento daquele homem que ficou 15 anos preso e conseguiu se reerguer é maravilhoso, né? Eu acho que é algo que joga muita luz na ideia de nós evitarmos as soluções da bala, né? A solução do prende e arrebenta, né? Da solução porque da quando limpeza, a pessoa sai da né? prisão, ela tem uma dificuldade enorme de se reintegrar, de conseguir emprego. Todo mundo, né? E você vê que a ajuda foi mínima, né? Você vê o custo da ajuda que ele teve, a ajuda que ele celebra, inclusive, e agradece, foi o lugar para ficar. Que já mudou tudo, né? Que já mudou tudo. E aí ele pôde começar a vender uma revista, quer dizer... eu digo, as soluções a gente já conhece. O problema é nós nos voltarmos para elas e realmente querermos fazer os esforços, os gastos, os investimentos que são necessários para que as soluções surjam. Essa família devia ser entrevistada também. É verdade. A seguir, o mistério dos mais de 60 carros incendiados na Alemanha e o passeio de uma onça pintada esta madrugada por ruas de Campos do Jordão.